dia, né, que a gente precisa tratar de família. Seria um dia para falar das mamães, mas quando a gente fala de família, a gente inclui as mamães do pacote. E eu, buscando amparo no texto bíblico, como sempre faço, eu encontrei, né, algo que talvez você não tenha percebido ainda acerca dessa realidade da família diante dos olhos do próprio Deus. E me chamou muito a atenção uma colocação de Jesus naquele momento derradeiro. E a gente já sabe que o ministério de Jesus, além de um ministério de cura, de milagres, mas ele era especialmente um ministério de ensino. Jesus, né, nos ensinou todo o tempo, ele nos orientou todo o tempo. E parece que lá na cruz ele reservou aquele espaço ali para aquelas orientações últimas, mas, né, embora últimas, muito importantes. Ele fala de coisas muito profundas ali na cruz, que a gente lembra com alguma tranquilidade por conhecer, com alguma profundidade o texto bíblico. Mas ele fala primeiro da necessidade da busca do perdão. A gente já aprendeu que a gente tem que se arrepender, a gente tem que buscar a Deus para quê? Para ser perdoado por Ele, por os nossos pecados, os nossos delitos. E mais do que isso, ele ensinou que buscar o perdão é uma necessidade de cada um de nós, mas perdoar também. Porque ele diz bem claramente lá na cruz, em relação àqueles que estavam o atingindo, o ofendendo, lembra da expressão? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus falou de outra coisa também. Ele disse que nas suas falas da cruz, em uma delas, que a gente não tem a mesma análise de Deus, a gente não avalia como Deus avalia. Isso ficou bem claro quando ele, conversando com aquele companheiro de crucificação, ele dá uma resposta a um pedido feito por aquele ladrão que estava do lado dele. Você lembra lá qual foi o pedido do ladrão? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E talvez, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, avaliaríamos naquele momento que aquele cara não merecia estar no reino de Deus, por conta de tudo aquilo que havia produzido. Bom, mais uma vez Jesus nos ensina algo muito importante acerca de Deus. Ele não pensa como a gente pensa, ele não avalia como a gente avalia. As percepções de Deus são completamente diferentes das nossas. E Jesus continua a ensinar acerca da realidade. Ele ensina da gente também lá na cruz, que Deus abomina o pecado. Isso fica bem claro quando ele, no momento derradeiro, faz uma afirmação. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Era aquela hora que Jesus tomava sobre si todos os pecados da humanidade, e aquilo foi insuportável para Deus. Ele não podia sequer encarar aquela carga de pecado que Jesus assumia naquele momento. São lições muito importantes. Mas eu captei uma outra lição muito importante de Jesus, talvez, que você não tenha percebido, e essa conversa João registrou, que João estava lá. João presenciou toda aquela cena. João estava bem próximo, ele pôde ouvir as palavras de Jesus. E entre todas essas lições, Jesus deixa uma muito importante acerca da realidade da família. Eu gostaria de dividir com você o texto, está lá em João, capítulo 19, a gente lê do 25 ao 27, para tentar entender essa informação dada por Jesus. Vamos juntos? Na cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém? Então Jesus foca na família, ele na cruz, ele passando por aquele momento de dor, ele prestes já a morrer, mas ele se preocupa com a família. Ele olha para a mãe, e a família estava presente
presente, diz o texto que a mãe dele estava ali, a tia dele estava ali, já que a irmã de Maria estava presente, a sua tia estava, e ele olha para aquela necessidade de dar continuidade a uma família que pudesse proteger a sua mãe. E isso é muito interessante porque ele já nos dá um indicativo muito claro, embora o texto não nos informe isso, que provavelmente José já não fosse, mais vivo, porque ele está preocupado em alguém que cuide da sua própria mãe. E isso é muito interessante porque vai dizer claramente para a gente, nessas falas de Jesus, que há uma conexão clara entre fé e família. A Bíblia nunca desconectou essas duas realidades. Não basta ter fé se você não tem compromisso com a família. É aquela conexão entre o humano e o espiritual. É aquela conexão entre o divino e o humano. Porque Jesus era Filho de Deus. Ele, naquele momento, conversa com o Pai em vários momentos. Mas ele não abre mão da sua conexão familiar terrena. Ele lembra da necessidade da mãe e cria, inclusive, um ambiente familiar. Ela diz para sua mãe: olha aí, aquele que vai cuidar de você a partir de agora, como um filho. Ele está falando do próprio João. E diz a João também: olha aí, alguém que agora você precisa acolher como mãe. Então a gente vai aprendendo com essa fala de Jesus a importância que a família tem para Deus. E isso é tão claro que Deus, quando quis nos orientar acerca de como seria uma relação com Ele, como é que a gente poderia construir nessa caminhada, Ele dá para nós esse exemplo de família. Há uma questão espiritual que a gente conhece, então Deus é totalmente outro, já dizia lá o teólogo, mas Ele cria uma situação que a gente conhece, que é esse ambiente familiar. Então Ele elege Jesus como seu filho, não é isso? Ele diz a Jesus para nos ensinar, inclusive, que deveríamos estar sempre buscando o Pai, essa conexão familiar. Então não há de se falar de uma separação, não há de se falar de coisas distintas, coisas que podem andar separadas, porque infelizmente hoje a gente observa isso em alguns espaços com algumas pessoas. É extremamente devoto, é extremamente comprometido com o Senhor, mas tem uma desconexão com a família, apartado daquela realidade familiar. A família não importa muito, ou há atritos, diferenças, e a Bíblia vai ensinar para a gente que isso não se coaduna, não é possível. Não dá para falar de alguém extremamente comprometido com Deus que não tem vínculo familiar. Não dá para dizer que alguém ama a Deus, mas não ama a família. Isso fica bem claro em inúmeros textos. É isso que eu queria fazer com você aqui, passear um pouquinho nos textos bíblicos, porque a exemplo de Jesus a gente quer ser bem didático, quer mostrar claramente para você que o que a gente está dizendo tem sentido. E aí o Paulo já sabia disso, escrevendo a um jovem pastor, esse pastor você conhece, é o jovem Timóteo. Ele vai orientar Timóteo acerca de como conduzir o seu rebanho. E ele diz assim: olha, Timóteo, você tem que ensinar para essa turma as realidades da relação com Cristo. E ele se preocupa em falar da realidade familiar. Olha o que ele escreveu lá para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 8. Vamos ler juntos. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, que é pior que o descrente. Então não vem com essa de que eu sou aquele crente devoto, eu sou aquele crente seguro, eu sou aquele crente comprometido, mas lá em casa eu não compareço. Na minha relação familiar eu não tenho preocupação com isso. Paulo está fazendo um alerta aqui para o Timóteo para dizer: olha, ele não é nem igual ao descrente, ele é pior. A atitude dele é mais comprometedora, a atitude dele é mais reprovável do que aquele que não tem Jesus no coração. Se você diz que tem Jesus, se você acompanha essa caminhada de Deus, se você assumiu um compromisso com o Senhor, é obrigatório que você tenha essa ideia de cuidar da família. E ele fala em 3 aspectos distintos. Como é que é abrangente essa coisa familiar? Ele fala aqui, nesse contexto, do apoio material mesmo. Aqui ele está orientando o jovem Timóteo a dizer: olha, Timóteo, para aquelas viúvas da igreja, aquelas que tiverem filhos, aquelas que tiverem parentes próximos, eles têm compromisso em cuidar delas. É disso que ele
Eles têm obrigação de fazer isso. Quantos a gente já não conhece aí de filhos que abandonam pais, abandonam, né, parentes, irmãos, né, que não se unem, veio um outro irmão numa dificuldade, não levantam, né, a mão para ajudá-los e tal. E aqui o que o Paulo está tentando orientar o Timóteo, aquele jovem pastor, é essa necessidade de que a família tem de cuidar, inclusive materialmente, do outro. Ter muito zelo pelo outro. E aí é parte mesmo do material. Mas a gente vê outros registros bíblicos que falam de, por exemplo, amor emocional. Lembra do batismo de Jesus? E aí no batismo de Jesus acontece uma coisa extraordinária, né? Há uma teofania, Deus se faz presente, o Espírito Santo também. E você lembra do que foi que Deus disse naquele momento do batismo de Jesus? Ele disse assim: esse aí é o Messias que havia de vir, esse é o cara que vai salvar o mundo, né? Esse que vai resolver. Foi isso que ele disse? Ele deu um up em Jesus, ele falou do amor, né, dele para com Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, numa melhor tradução. Não é isso? Era aquela coisa de dar, né, uma declaração acerca do amor, né, cuidar do emocional. Cuidar, né, com muito zelo ali daquele seu filho, que é o que os pais precisam fazer também. Né? Papai e mamãe não é só para encher a barriga do moleque, não. Né? Tem que apoiar, porque tem gente que acha assim. Eu me lembro de uma expressão, né, muito interessante, que alguém, a Mariette, conhece essa expressão também, e alguém diz assim: não são porcos, não, né? Que você precisa só alimentar para ficar gordinho. Não, nessa não. Há a necessidade de um apoio emocional. Estar perto, estar junto, acolher, isso, proteger. E há uma necessidade espiritual da família. Também escrevendo a Timóteo, Paulo, ele é fantástico em orientar aquele jovem pastor. Ele fala dessa necessidade, né, daquele que cuida espiritualmente do outro, tem que ser alguém que cuida primeiro da sua família. Né? Olha o que ele diz lá nessa mesma carta, só que no capítulo 3, no verso 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Como é que você pode orientar alguém no caminho de Deus? Como é que você pode ser um pastor? Como é que você pode ser um líder espiritual se você não consegue coordenar a sua própria família? Se você não tem trato com a própria família, se você não tem zelo com a própria família, está cheio de gente por aí fazendo isso. Não é? A avó concorda comigo, né, avó? Está cheio de gente por aí fazendo isso. É muito fogo, é muito poder, é muita espiritualidade, não é isso? É profeta, mas a família está abandonada. Mas a família está esquecida. Mas a família está sem provisão. Tem gente aí que anda o tempo todo aí atrás de profecia, atrás, né, de revelação, e a família está em casa passando fome, o cara não está nem preocupado com isso. Então o que o texto está dizendo aqui é que primeiro a família. Aquele que deseja o episcopado, diz a palavra de Deus, excelente coisa, deseja, mas ele precisa ser provado no quesito cuidar da família primeiro. Porque tem gente aí que você vai falar com ele e diz: pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, só que não. Porque o primeiro rebanho que você tem que cuidar, meu irmão, é na sua própria casa. Né? O primeiro rebanho aí é a família. E você tem que dar atenção, você tem que cuidar, você tem que alimentar, inclusive espiritualmente. Esse é o propósito de Deus. É essa a realidade que Deus tem para cada um. Então não adianta a gente ter essa devoção toda, né? Ou achar que tem essa devoção toda e acabar falhando no momento da família, porque segundo a Bíblia, se a gente faz um negócio desse, as nossas orações nem são ouvidas. Não, pastor, não tem isso na Bíblia, não. Tem sim. A Bíblia é bem clara em dizer que você não cuida da família, não precisa nem conversar com Deus, porque ele deleta, ele nem ouve. Olha só o que diz no texto lá que o preto construiu. Vamos juntos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Escutou aí, rapaziada? Escutou
já mandou dizer que ele não está nem um pouco interessado no que você tem para dizer. Só a partir do momento em que você tiver compromisso com a família. Quando você estiver comprometido com a família, quando você estiver atento às necessidades, aí você pode procurar Deus, que Ele vai estar atento. Agora, se você não tem compromisso com a família, não gaste seu tempo. Tem que procurar Deus, porque Ele está dizendo com todas as letras ali, Ele nem ouve. Lá em Malaquias ele vai falar a mesma coisa. Lá em Malaquias ele vai dizer: vocês vêm aqui ao altar, chorosos, trazendo aqui as suas lágrimas e lástimas, mas na realidade vocês estão com dificuldade de se relacionar com a mulher da juventude de vocês. Então por isso eu não vou atender vocês. Então tem gente aí que deve estar pensando: pastor, agora eu estou lembrando por que o homem não está de mal comigo. É porque eu não estou legal lá na minha realidade familiar. Não estou caminhando como deveria caminhar. Não estou atentando para esse detalhe importante, que é essa conexão que existe entre a fé e a espiritualidade. Entre a fé e a tua realidade enquanto família. Porque família é um assunto que importa a Deus. É tão interessante essa conexão de Deus com a família, que o projeto para cada um de salvação é individual. Alguém duvida disso? Infelizmente a gente não pode salvar o outro, por mais que isso seja o desejo do coração. O papai não pode salvar aquele filho, a mamãe não pode salvar o filho não pode salvar o irmão não pode salvar o seu pai e a sua mãe. A salvação é individual. Mas o projeto para a humanidade é familiar. A salvação é do indivíduo, mas o projeto é familiar. Lembra lá quando Deus faz a conexão com o primeiro? Quem foi o primeiro que ouviu a voz de Deus? Você lembra lá no Antigo Testamento? Quem foi o primeiro a escutar de Deus lá um chamado? Essa turma é boa de Bíblia, devagar, um de cada vez, senão eu fico confuso. Vamos lá, lembra lá? O Abraão, não, o Adão pisou no tomate, o Adão, não. Vamos pensar no Abraão. Lembra? Ele chamou o Abraão estava de boa, com o boi na sombra, não é isso? Com conta bancária no azul, diferente da nossa, normalmente anda no vermelho, mas a dele estava no azul, não é isso? Cheio de recursos, cheio de posses, família grande, tudo que alguém podia, saudável, aquele negócio bonitão, aquele negócio todo. Deus chama ele para um projeto, mas esse projeto era só para Abraão. Não. Tinha que ir a família do Abraão toda. E para que esse projeto se prestaria? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto era esse. O projeto era salvar a família. Lembra da conversa que o Noé teve com Deus? Noé estava lá no meio daquele deserto, só poeira, não tem mais nada. Aí Deus mandou ele fazer o quê? Construir uma arca. A turma deve ter rido muito dele inicialmente. Está ficando doido? A gente está lá em Minas Gerais, que não tem praia, você está construindo arca aqui para quê? Se não tem água nesse negócio. Mas essa ideia que o Noé abraçou era uma ideia de reformular essa humanidade, mas só para o Noé. O Noé estava sozinho nesse negócio, ele ia pular dentro da arca ali e vazar sozinho. Não, era um projeto que incluía toda a família do Noé. Não era sozinho. Quando ele quis tirar o sobrinho do Abraão, que você também sabe que era um cara conhecido na Bíblia, era o Ló. E aí ele falou assim: vai lá na cidade que a gente vai livrar o Ló. Não, ele fez o quê? Ele livrou toda a família do Ló. O projeto sempre é familiar. Lembra do carcereiro? Paulo e Silas na prisão? Eu fico com dúvida naquele texto se talvez o Paulo fosse como eu. Não cantasse nada, porque eu fiquei prestando atenção que a libertação vem depois que ele e os Silas começam a cantar. O homem deve ter dito assim: não, parou, tá bom, vou tirar vocês daí, vocês cantam mal demais. Eu acho que era mais ou menos igual ao meu caso, que não canta nada. Mas diz o texto lá que eles começam a cantar,
vem um terremoto, abala o cárcere, né? Aquele carcereiro fica desesperado porque ele estava com medo de ser depois punido por conta da fuga. Paulo diz: calma, nós estamos aqui. E esse carcereiro se converte. E qual é a mensagem que Paulo traz para ele? Crê no Senhor Jesus e serão salvos do... Essa é a ideia. Essa é a ideia de um Deus, né, que abraça a família de maneira, né, especial. Não dá para ser crente sem ter compromisso com a família. Não dá para caminhar com Jesus sem se importar, né, com o seu ambiente familiar. Não dá para dissociar. E nessa noite a gente precisa estar atento a essa realidade. O Manete disse bem aqui na sua oração: a gente não conhece o coração de todo mundo, mas Deus conhece. E a gente sabe que as dificuldades existem. A gente sabe que os problemas, né, existem. Às vezes são desconexões dos relacionamentos. É assim: o pai tem um pensamento, a mãe tem outro. O pai quer alguma coisa em relação aos filhos e eles querem fazer voo solo. Isso cria ali algumas dificuldades. E não é incomum a gente ouvir dentro das igrejas assim: como vai seu filho? Não, pastor, aquilo lá é de mão, né? Agora deixa ele cuidar da vida dele lá, ele quer fazer do jeito dele, né? Ele que sabe. Não é assim não. Não é assim não, há um compromisso, né, com essa coisa chamada família. Porque quando a gente não está, né, orientado dentro de uma família, a nossa caminhada sempre é muito difícil. E eu posso falar isso para você, né, de estar ali vivenciando essa transformação, aquilo que é caminhar com uma família sólida, né, e aquilo que é caminhar, né, sem uma família sólida. E a minha infância foi toda assim, boa parte da minha juventude foi toda assim. Eu posso dizer para você que isso trouxe um prejuízo enorme. Isso, né, me deixou, né, deficitário em várias áreas por conta dessa falta de conexão familiar. Quando eu consegui formar o meu núcleo familiar e começar a perceber essa realidade, tudo mudou. E eu quero te chamar a atenção nessa noite para essa realidade, onde a gente está começando o processo de falar de família. Você pense nessa realidade, pense o que você está enfrentando hoje, pense como está organizado a sua família, porque isso tem tanta implicação na sua vida que diz respeito inclusive àquilo que você mais busca. Porque hoje parece que a grande busca em relação a Jesus, né, para boa parte daqueles que hoje seguem a Cristo, não está relacionado à salvação, está mais relacionado à prosperidade, não é isso? E longevidade, tem a turma aí também que está pensando em longevidade, né? A turma aí hoje, camelinha, aproveitou o filão, né, camelinha? Está fazendo a turma aí, vai ficar mais jovem, aquele negócio todo, né? Já fica a dica, né? Quer dar um tapa no visual, vai lá na camelinha, já viu que o Jabá valeu, né? Você dá um pulo lá na camelinha e ela proporciona a você essa percepção de jovialidade. Mas a Bíblia já tinha dado a dica para a gente de como é que a gente consegue esse negócio. Como é que consegue prosperidade, né? E consegue, né, ampliar ali a sua permanência por aqui. Vamos ver, isso está lá naqueles 10 mandamentos. Não sei se você reparou isso. Mas vamos dar uma olhadinha lá. Êxodo capítulo 20, verso 12, o que diz? Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vida longa na terra e a propriedade ali que você vai herdar. Então, quer ter vida longa? Quer viver 100 anos? Né? Mas com qualidade. Né? Com qualidade. Igual o Abraão. Quer chegar na 100 lá e tranquilo, bombando, né? Honra pai e mãe. Porque tem uma turma aí que tem uma dificuldade danada de fazer esse negócio. Né? Pai e mãe é só até enquanto você é adolescente, não é assim? Que aí o papai, né, chega em casa, só pergunta: mãe, tem janta? Tem, né? Mãe, me dá uma grana aí para ir no shopping.
Né? Pai isso, mãe, aí você tem pai e mãe. Mas aí passou ali dos 15, a turma já acha que dá para fazer voo só. Não é assim que o Claudinha está rindo, não? Né? A turma já acha que deve dar conta de cuidar da própria vida. Né? Você não quer mais, não se mete na minha vida, não. Eu sei o que eu estou fazendo, não é assim? Faz um monte de bobagem. Mas eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. Né? Não. A Bíblia está dizendo, se você quer ser próspero, se você busca, né, uma vida tranquila financeiramente, honra pai e mãe. Se você quer, né, ter ali longevidade, você quer viver mais, honra pai e mãe. Porque esse negócio nunca vai te fazer mal, só faz bem. Por mais chatinho que o papai possa aparecer, por mais chatinho que a mamãe possa aparecer, você, poxa, minha mãe pega no pé, né? Né? Isso, ela viu como é que a mamãe pega e a avó está só olhando ali. É assim que funciona. Mas a gente nunca vai fazer nada, né, para que você se sinta mal. A única coisa que a gente faz, às vezes, até concordo, é excesso de cuidado. A gente é chato às vezes, mas é excesso de cuidado. É não querer ver você enfrentar coisas que a gente enfrentou. É não querer ver você passar por coisas que a gente passou. Né, ali? Né? Que beleza, né? Olha o exemplo ali, senta do lado da mamãe, que coisa boa, né? Está perto da mamãe. E a mamãe orienta. Porque a mamãe já enfrentou lutas na vida. E a gente fica sempre, né, com uma preocupação, olha, eu não quero que meu filho passe por isso. Eu não quero que ele enfrente isso que eu enfrentei. Então, quando parece que o pai e a mãe é muito pegajoso, né, muito chato, é muito enjoado, mas é excesso de zelo. Tenta compreender esse negócio que é excesso de zelo. E aí, a Bíblia te dá uma dica lá para você, mas está bem, é honrar o pai e a mãe. Mas talvez eu possa estar falando aqui acerca dessa realidade da família e na sua cabeça esteja a seguinte pergunta: mas pastor, eu não tenho uma família para pertencer, não é porque eu não quero, né? É porque com os acontecimentos da vida, as configurações, isso deixou de existir. Essa possibilidade eu não tenho. É por isso que essa igreja aqui tem tido, né, ao longo desse tempo que a gente caminha juntos, essa ideia de que isso aqui é uma grande família. E como eu sempre digo, é uma família cheia de lutas e dificuldades, com muitos problemas, mas a gente tem essa percepção de que família é importante. A gente olha para essa realidade dos ensinos da Bíblia, né? De que a gente precisa, a despeito das outras dificuldades, estar juntos, caminhar, né, na mesma direção, cuidar um do outro. E Deus então hoje quer fazer essa proposta para você, meu irmão, minha irmã, que está com essa dificuldade, assim, pastor, mas eu não tenho, né, um grupo para chamar de família. Deus então te convida a fazer parte da família dele, que é o nosso objetivo aqui nessa noite, é dizer que há uma família a qual você pode pertencer. E isso também o apóstolo Paulo vai, né, informar, escrevendo aos Efésios, poderia estar escrevendo a todos nós. Vamos ver lá o que Paulo diz, né, aos Efésios, no segundo capítulo, no verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então há um chamado de Deus nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, a participar dessa família de Deus. E participando dessa família de Deus, valorizar essa ideia de família. Valorizar essa possibilidade de estar fazendo parte de um grupo que se interessa por você. De fazer parte de um grupo, né, que valoriza você. Independente das coisas que você possa estar enfrentando lá fora, independente das lutas que você possa estar, né, tendo que encarar todo dia. Porque tem gente que eu sei, né, porque já passei por isso, que em alguns momentos você não tem a quem recorrer. Em alguns momentos você se sente completamente sozinho. E aí você começa até a duvidar se Deus realmente está te observando, se Ele está, né, pronto para te atender, porque você se sente abandonado. Então, se você está com um coração assim, eu quero, né, te convidar em nome de Jesus para fazer parte da família de Deus.
Eu quero, em nome dele agora, te fazer esse convite. Venha para a família de Deus. Abre espaço no seu coração para esse convívio. Comece a, se tem a sua família, valorize. Se tem a sua família e há um problema lá na sua família, tente resolver. Ainda hoje, o diálogo é uma coisa fantástica para isso. Eu costumo brincar e dizer que, olha, terminando o culto aqui, hoje é muito fácil, tem um telefone ali, você vai ali para o zap. Eu, pastor, não estou com coragem de falar com meu filho agora o que a gente pregou. Não tem problema, não, manda uma mensagem. Se puder para encarar hoje, manda uma mensagem para ele. Pastor, olha, a minha mãe está muito chateada comigo, eu também, discuti com ela. Manda uma mensagem para a mamãe hoje, para dizer o quanto ela é importante, o quanto família é importante. Porque se você quer o melhor de Deus, a gente aprendeu aqui hoje que tem que estar de bem com a família, tem que estar enganjado nessa coisa de pertencer, de amar de verdade, a despeito de qualquer dificuldade, qualquer diferença, porque diferença a gente sempre vai ter. Os seres humanos são bem distintos, em todos os aspectos. Então, eu quero, em nome de Jesus, te levar à reflexão essa noite. Jesus te convida a fazer parte da família de Deus, e esse é o convite que nós queremos fazer nessa noite. Mas também Ele convida a refletir acerca da sua relação familiar. Busque consenso, busque amparo, busque companhia, não abandone a sua família, não deixe seu pai, não deixe sua mãe, não deixe seus filhos, não deixe seu irmão. Faça da família esse porto seguro, que é isso que Deus quer, porque a partir do momento em que você tomar essa decisão, Deus vai passar a ouvir as suas orações. A gente aprendeu aqui, sem relação familiar adequada, sem audição de Deus acerca dos seus pedidos. Melhore a sua condição familiar, você melhora a sua relação com Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor.
muito obrigado por essa ímpar oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nesse dia especial em que lembramos da relação familiar, o Senhor nos desperta para essa necessidade. Senhor, então, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que, se há algum problema aqui nas famílias representadas, que caia por terra agora, em nome de Jesus. A Senhor, que a partir desse dia haja uma melhor relação entre os familiares, que dificuldades sejam superadas, que problemas sejam resolvidos e que a paz e a comunhão volte ao seio dessa família. Senhor, se alguém aqui não tem uma família para chamar de sua, que a partir de hoje passe a integrar a sua família, a família de Deus. Agora queremos pedir ao Senhor uma bênção muito especial pelos membros dessa grande família Central da Posse, que aqui não estão, que estão enfermos. Visite-os nesse momento, Senhor, derrama graça, paz e misericórdia sobre todos eles. Senhor Deus, dê a eles um refrigério, esperança redobrada, Senhor Deus, e a expectativa de uma cura, Senhor Deus, o mais breve possível, para que eles possam retornar ao convívio da família. Agora queremos pedir ao Senhor por aquilo que iremos viver nessa semana que se inicia. Que amanhã, Senhor Deus, aqueles que têm o seu compromisso profissional, que seja um dia abençoado, que seja um dia, Senhor Deus, de muitas atividades, mas de muitas vitórias também. Para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade, nós declaramos bênçãos nesse momento e pedimos ao Senhor que esteja atento a essa necessidade e que seja essa a semana da vitória. Agora, Senhor Deus, nos leva em paz para os nossos lares ao final desse encontro. Não permita que qualquer dificuldade aconteça na nossa trajetória de retorno. Nos dê uma noite de sono reparador e amanhã um dia na Tua presença. É a nossa oração, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em especial com essa igreja, agora e sempre. Amém. Queridos, podem se sentar, vamos orar silenciosamente. Eu aproveito para agradecer a sua presença. Você que nos visita, fica aqui o convite, volte mais vezes. Foi uma grande alegria, uma grande honra receber você aqui, e a nossa cantina está funcionando. Hoje é o famoso bolinho